Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos, demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus, é todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, o brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor de ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como uma montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de ignorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis contra todos os homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, puros e universalmente honrados. Todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra de Lótus, ao Bosatsu, prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Manjusri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífica, atenta às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas, seres celestiais, estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos que possam ser esperados, faltas cometidas inadvertido e inconscientemente, bem como corações e pensamentos desvarados de meus ancestrais e todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes expostos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos
relacionados com meus familiares e todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra não com minhas forças, assim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. Capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos gozados que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade dos arrogantes, a paciência dos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não fazem a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas ou filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos são impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos, e isso é chamada extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia, se faz a pessoa enlouquecer, como um cimo tolo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade ausente de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem recitar o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os prejulgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante ao cimo inquieto, e nem por instante conhece imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos, comparáveis a 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação de 6 sentidos. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e dirigindo-se a Shariwatsu disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento, sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora aproximados de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, forçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, similar, profundo e incomparável ensinamento.
sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis, sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável e infinito sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem alcançar plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas as 10 direções e local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais e no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante os ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver os seres assistindo minha extinção. Cultuo minhas relíquias e tomado de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesite de arriscar seus corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem, sigo entre eles, prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido nos vossos apelos pensais que eu me extingui, vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então, não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes, sentindo-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Gosto que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso.
Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos, estando seres confusos, dignos que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente condição de Budas. Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Desprezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Desprezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu as palavras: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados através de sua força transcendental. Prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade útil. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências se foi conservado esse sutra. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração para, em suas sucessivas existências, encontrar os Budas rapidamente, alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres a cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva Excelência Universal, se vis alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os mortos, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência.
Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, crer no caminho da realidade única e em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myo Renkyo, Namu Myo Renkyo, Namu Myo Renkyo. Resolução da prática. Os frutos do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, a eminente precursor Nichiren, ao grande Bodhisattva, ao Bodhisattva pensador benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção, e após a minha morte, que eu tenha a consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna, e tenha toda a proteção necessária. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namu Myo Renkyo, Namu Myo Renkyo, Namu Myo Renkyo. O grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, o grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, protegida e aliviada. Que nosso país seja um palco de luz. Que sejamos seres conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Cumpra-se, 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 por direito divino. Agora, pense em Deus e realize sua meditação. Namastê.
que a luz, que a paz, que o amor divino venha para nós em todo instante. Forças infinitas do amor, pedimos a nossa libertação, a nossa força manifestada, o nosso brilho, o nosso amor. Desperta em nossas células a consciência de nosso ser. Faz vibrar em nossos corações o seu amor mais profundo. Desperta-nos inteira e verdadeiramente. Deixa em nós tudo o que possas, para que tenhamos vida, amor, sabedoria e fé, saúde e alegria. Deus, vinde em nosso caminho, renova-nos a todo instante, para que sejamos seres livres, harmoniosos, conscientes e felizes. Deus, apoia a nossa caminhada, que sejamos dignos, coerentes, vibrantes, em todos os instantes de nossa existência. Deus, que possamos ser fortes, corajosos, destemidos onde quer que estejamos, que assim nosso passo possa ser seguro e firme. Deus, vinde, 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 dai para todos nós a libertação eterna. Vinde, Pai eterno, renova-nos onde quer que formos, que a consciência vibrante esteja presente em cada instante que tivermos, em cada momento que estivermos executando algo, que a força, a luz e a divindade eterna esteja vibrante em nossas células, em nosso sangue. Tá bom. Antes aí. Deus, protege-nos, ilumina-nos, liberta-nos, dai a todos os seus filhos, ó Pai, a redenção, a paz, a saúde, a alegria de ser e de viver. Renovai-nos e amparai-nos. Deus, pedimos a vossa proteção. Protegei a todos nós, ampara o nosso lar, os nossos descendentes, a nossa ancestralidade, a tudo que nos cerca. Deus, renova-nos, ampara-nos. Liberta-nos para todo sempre, que isso se faça por direito divino para toda a eternidade, aqui, agora, para todo sempre. Amém. Namastê, dia 8 de dezembro de 2018, Kartianani. Agora, com bastante calma, com os olhos fechados, vamos realizar uma meditação silenciosa, pedindo ao grande Pai que nos auxilie, que nos ilumine, que nos liberte para todo sempre. Namastê. Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento.
A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática de sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, e todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvida nem por um instante. O Bodhisattva, atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes que o seu olhar benevolente contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.
favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos, demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, o brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor de ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de ignorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis contra todos os homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, puros e universalmente honrados. Todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra de Lótus, ao Bosatsu, prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Manjusri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífica, atenta às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas, seres celestiais, estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos que possam ser esperados, faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como corações e pensamentos desvarados de meus ancestrais e todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes expostos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra não com minhas forças, assim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim, em todos, o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. Capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: o filho de boa intenção, a prática de sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados à caridade,